Olha, essa notícia saiu hoje e é preocupante para Israel no conflito contra o Hamas, que é a reunião entre lideranças de 3 grupos radicais islâmicos para se unirem contra Israel na guerra. Encontro reúne lideranças do Hamas, que é o grupo terrorista que comanda a faixa de Gaza, do Hezbollah, que é o grupo que atua no Líbano, e da Jihad Islâmica, que é um grupo palestino que, assim como o Hamas, tem a missão de abolir o Estado de Israel e erguer o Estado Islâmico palestino. O local da reunião entre representantes dos grupos terroristas não foi divulgado, só que eles anunciaram, através de um perfil no Twitter, Olhos do Sul. Aí tem uma foto da reunião dos líderes dos grupos terroristas. O perfil Olhos do Sul, aí Hussein, o perfil destaca que a pauta girou em torno de ações sobre o conflito na faixa de Gaza. Entre outros tópicos, ocorreram discussões sobre as medidas apropriadas que os membros do eixo da resistência, assim que eles chamam os próprios grupos terroristas, eixos da resistência, devem tomar para alcançar uma vitória definitiva em Gaza e na Palestina. Provavelmente eles estão criando estratégias para agirem juntos, para não ter problemas. Vai lembrar que aquele grupo Jihad Islâmica foi o grupo que lançou um míssil em um hospital na faixa de Gaza e matou 500 pessoas. Isso por meio de uma falha. Então, essa reunião acredito que é para uma organização. Vale lembrar que aliados, tanto de um lado como do outro, estão ali se aproximando da guerra, nem que seja através de informações, navios de guerra. Por exemplo, os Estados Unidos enviam tropas para pressionar Irã a não se envolver na guerra em Israel. Porta-aviões norte-americano foi enviado em sentido ao Golfo de Omã. E o Irã financia armas também para o Hezbollah, lá no Líbano. E vale lembrar também que a China, esses dias, enviou 6 navios de guerra ali no Oriente Médio. E, ao mesmo tempo, o chanceler, na verdade um dia depois, ele diz que China simpatiza profundamente com o povo da faixa de Gaza. E não fala nada, né, sobre o povo de Israel, sobre os sequestros, estupros, reféns, etc., mortes. Simplesmente está preocupado só com um lado. E vale lembrar que o povo palestino, inclusive que está morrendo na guerra, é porque o próprio Hamas utiliza como escudo humano ali no território que comanda. E Israel amplia bombardeios aéreos contra os terroristas do Hamas e prepara invasão terrestre. Vale lembrar que essa invasão já começou, mas não é a oficial, a que vai dar aí a mudança de estágio da guerra, mas simplesmente para abrir caminhos, como nós explicamos no vídeo passado, na segunda-feira, na verdade. E claro, como é uma guerra, às vezes tem as informações, tem a guerra de informações, narrativas. Então não é assim também, eu vou fazer isso, o inimigo está sabendo, então vai se preparar, óbvio. Então toda guerra, isso é normal, tá? Existe a guerra de informações até para enganar, né, o inimigo, mas eu acredito sim que vai acontecer essa invasão por terra e necessário. Vai lembrar que tem reféns nas mãos do Hamas. Hamas fez isso de propósito para chantagear Israel, para evitar ataques de Israel. Então fez toda uma covardia, cometeu vários crimes de guerra, o Hamas. E Israel precisa, claro, invadir. Então data certa não existe, como vai invadir de fato a gente não sabe a veracidade disso tudo, mas acredito que uma hora ou outra vai acontecer. E aqui no Brasil, claro, muita gente da esquerda defendendo os terroristas. Pois é, com ódio dos judeus, inclusive. Teve a menina aí, a Gleide Andrade, secretária de Finanças do PT, que disse que Israel não merece ser Estado. E agora está tentando pedir desculpas, porque ela foi repudiada pela Confederação Israelita no Brasil, que disse que foi uma fala antissemita, de ódio aos judeus, e ela deu uma tuitada para tentar se defender. Mas a primeira postagem dela foi a seguinte, já até apagou: "Este é um dos terroristas que o Estado de Israel está exterminando." Aí põe uma criança lá, que o próprio Hamas utilizou como escudo, através dos ataques de Israel, e segue. Mais de 3 mil crianças palestinas mortas identificadas, fora tantas outras mil apodrecendo debaixo dos escombros e da crueldade dos Estados Unidos
e de Israel. Vai lembrar que palestinos matam também lá. Por exemplo, uma família que se revoltar contra Hamas, não obedecer às ordens do Hamas, o Hamas vai e liquida a família inteira. Essa é a verdade. Aí depois que a Confederação Israelita repudiou, disse que a fala é antissemita, vem ela, aí com sua vergonha. Diante da repercussão de opiniões pessoais sobre o conflito entre Israel e Hamas, que externei em redes sociais, venho me desculpar com a comunidade israelita, que merece respeito e solidariedade pelo ataque inaceitável do último dia 7. Só do dia 7, não é mesmo? Que depois Israel estava todo errado. Atacando, não pode revidar. Tem que apanhar, morrer calado. Depois segue ela. Não sou, nunca fui antissemita. Minha fé é pautada nos ensinamentos de um judeu, Jesus de Nazaré. Sei. Manifestei-me nas redes sob o impacto do sofrimento e das mortes de crianças inocentes. Algo chocante para todo ser humano, mas ignora que o Hamas decapitou crianças inocentes, israelenses. Mas para ela não conta, né? Não conta. O que conta é só da faixa de Gaza. 3. Defendo o cessar-fogo, a libertação dos reféns e a construção de uma saída pacífica para o conflito. Creio que a resposta à violência não deve ser mais violência. Claro que não. Como eu disse, Israel tem que apanhar calado. Deixa sequestrar, fazer os reféns. Vai lembrar que a missão do Hamas é liquidar, é dar o fim no Estado de Israel. Se não reagir, ponto para o Hamas, é tudo que essa mulher quer. Não pode ter violência, tem que apanhar calado. Sabemos, vocês são covardes, não é mesmo? E aí ela encerra. Esclareço, por fim, que me expressei em caráter pessoal. As posições oficiais do PT e do governo brasileiro sobre o conflito e o direito de coexistência dos Estados de Israel e da Palestina são públicas e também contam com o meu respeito e apoio. Olha, o PT tenta lançar uma camuflagem nessa coisa que defende Israel e Palestina, dois estados. Não, isso é camuflagem. Na verdade, o PT defende também o fim de Israel e Estado Islâmico, ditadura islâmica na Palestina e aumento ali do território deles. Mas é hipocrisia, não é mesmo? Hipocrisia que rodeia essa gente vermelha podre aqui no Brasil da esquerda. Então é isso. Para encerrar o vídeo, algumas informações aqui do Brasil. Aeroporto de Roma, mas Roma não é na Itália? Sim, mas tem brasileiro no meio. O empresário que se envolveu em confusão com Moraes cobra imagens de câmeras de segurança. Roberto Montovani, filho, não teve acesso ao conteúdo que supostamente o incriminaria. Quem está colocando sigilo é o Dias Toffoli, lá no Supremo, alegando que tem terceiros na imagem. Ora, cadê a agressão? Cadê o terror que esse cidadão, esse empresário fez contra Moraes, que segundo Lula deve ser extirpado da face da terra? O Hamas não precisa ser extirpado, os terroristas do Hamas não precisam ser extirpados, mas esse empresário precisa ser porque agrediu o Moraes. Para você ver como essa gente é. E Moraes deve incorporar relatório da CPMI ao inquérito das fake news. Olha os amiguinhos jogando juntos. Membros do colegiado entregaram um documento nessa terça-feira 24 ao ministro O Cabeça de Ovo. E segundo o deputado federal Rogério Corrêa, do PT, que participou do encontro, Moraes elogiou o relatório e disse que o documento possui um fio condutor de todo o processo. Que maravilha! Não teve omissão nenhuma, General Dias está livre, a esquerda está livre, o pessoal ali do GSI, do Flávio Dino, que sumiu com as imagens do Palácio da Justiça, não tem nada, né? Estão tranquilos. Vão pegar o Bolsonaro, é o Bolsonaro que mandou, os empresários, os patriotas. E aí? Então o que vai valer é a mentira do hacker. A mentira do hacker lá, que tem um monte de versão, segundo a Polícia Federal. Todo mundo viu, toda hora uma versão diferente, está valendo. Será que vai valer também aquilo que ele disse sobre as urnas eletrônicas? Que uma pessoa pode decidir o voto de 200 milhões e escolher o presidente da República? Ou não, isso não vale. Vamos aqui filtrar o que vale e o que não vale, o que convém e o que não convém. Isso é um jogo sujo contra a direita, contra o povo brasileiro. Esse relatório aí politiqueiro, feito pela amiga de um dos maiores suspeitos de omissão, Flávio Dino, a saber, Elisiana Gama. Vamos lá então, para encerrar, vamos pular para a Argentina. Vai ter segundo turno lá, entre Javier Milei e Sérgio Massa. E a terceira colocada, Patrícia Bullrich, anuncia apoio a Javier Milei. Isso é importante para a vitória do Milei. Por quê?
Embora Milei ficou em segundo lugar com quase 30% dos votos e o esquerdão aí Sérgio Massa com 36,6%, a Patrícia, em terceiro lugar, teve 23,9%, quase 24%. Então, uma grande chance aí do Milei ganhar até tranquilamente no segundo turno, mas vamos esperar, a gente vai acompanhar. Tá certo? Teve os candidatos pequenos lá com 6%, 2%, podem pulverizar, mas eu acredito na vitória aí do Javier Milei lá na Argentina. Bom, essas foram informações do dia, do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não. Vamos nessa!